Olá, eu sou André Sampaio, consultor industrial e especialista em World Class Manufacturing. E hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares mais transformadores do WCM, a manutenção autônoma. Vamos entender juntos como esse conceito, que é peça-chave para a excelência industrial, funciona na prática para prevenir falhas, estabilizar os equipamentos e, claro, sustentar a confiabilidade da operação no longo prazo. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos entender o problema que a manutenção autônoma resolve. Depois, a gente define o que ela é de fato, passa pelo caminho estruturado dos 7 passos da implementação, conhece as ferramentas que fazem a coisa acontecer e, por fim, vê como medir o impacto real disso tudo nos resultados do negócio. Vamos lá? Bom, antes de falar da solução, a gente precisa entender a raiz do problema, né? Em qualquer fábrica, a gente se depara com uma questão fundamental. Por que os equipamentos quebram e se desgastam mesmo com uma equipe de manutenção trabalhando neles? Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. É a resposta para ela que explica as paradas inesperadas, os problemas de qualidade e as perdas de produção. É um desafio que a gente precisa atacar na sua causa, não só no sintoma. O estado do equipamento conta uma história, não é? A principal causa das falhas é um processo de deterioração. Muitas vezes, ele é lento, silencioso, quase invisível no dia a dia, mas as consequências são enormes. A diferença que a gente vê entre o antes e o depois nessa foto é exatamente o resultado de uma ação estruturada para reverter esse processo. E essa deterioração é acelerada por 3 grandes vilões. Primeiro, a perda das condições de base, sabe? Falta de limpeza, de lubrificação, um aperto frouxo. O segundo é o estresse excessivo, quando a máquina é operada fora de suas condições ideais. E o terceiro são fraquezas que já vêm no projeto do equipamento. São esses os alvos que a manutenção autônoma vai atacar. E isso nos leva direto para a solução. Um pilar do WCM pensado justamente para combater a deterioração lá na origem, dando poder e conhecimento para quem está mais perto da máquina todos os dias, o operador. Então, o que é essa tal de manutenção autônoma, ou MA? É fundamental entender isso aqui. Ela não veio para substituir a manutenção profissional, de jeito nenhum. Ela é um complemento poderoso que transforma o operador no primeiro guardião da saúde do equipamento, responsável pelo cuidado diário de limpeza, inspeção e lubrificação. Pensa nisso como uma parceria estratégica, uma divisão inteligente de trabalho. Enquanto o operador cuida da saúde básica e diária da máquina para evitar que os problemas apareçam, a equipe de manutenção especializada ganha tempo para focar em análises mais complexas, grandes reparos e melhorias no equipamento. Um time potencializa o outro. Ok, mas como isso funciona na prática? A implementação da manutenção autônoma não é um evento, é uma jornada. E ela segue um caminho muito bem estruturado dividido em 7 passos, que levam o time de uma condição inicial até a autonomia completa. Percebe que existe uma lógica aqui? É uma escada. A gente começa com uma grande limpeza para restaurar a máquina, depois ataca as fontes de sujeira, cria os primeiros padrões, desenvolve a capacidade de inspeção do operador e, passo a passo, vai construindo a disciplina e a competência para chegar na autogestão. Agora, pessoal, muita atenção aqui. De todos os passos, o passo 2 é, sem dúvida, o ponto de virada. Não adianta só ficar limpando a máquina todo dia se a sujeira volta sempre. O segredo é eliminar a fonte da contaminação e melhorar o acesso para a limpeza. É isso que torna o resultado sustentável e quebra aquele ciclo de limpa-suja sem fim. E essa ideia de cuidado nos leva a uma analogia que eu acho fantástica e que resume perfeitamente a mudança de mentalidade que a gente busca. O operador deixa de ser um simples usuário da máquina e passa a ser o seu dono, o seu guardião, zelando pela saúde dela com o mesmo cuidado que a gente tem com algo que é muito valioso para nós. Claro que, para uma jornada dessas dar certo, a gente precisa de apoio. A metodologia WCM oferece um arsenal de ferramentas práticas, visuais e muito eficazes para garantir a disciplina, o aprendizado e a gestão de todo esse processo. Uma ferramenta super simples, mas genial, são os cartões de manutenção autônoma. Viu um problema, uma anomalia na máquina? Preenche um cartão. Se for algo que o próprio operador pode resolver, usa o cartão azul. Se for algo mais complexo que precisa da manutenção profissional, usa o vermelho. Assim, nada se perde e a responsabilidade fica clara para todo mundo. Outra ferramenta poderosa é o Quick Kaizen.
Ele é basicamente um método estruturado usando o famoso ciclo PDCA, para que as próprias equipes de operação possam analisar problemas, encontrar causa raiz e implementar soluções rápidas e eficazes. Isso é dar poder e método para quem está na ponta. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e o resultado? Como a gente prova o valor dessas atividades todas? A resposta é simples, conectando cada ação diretamente ao seu impacto econômico, usando dados para guiar cada passo. No WCM, a gente não sai atirando para todo lado. Existe uma ferramenta chamada custo desdobrado, ou Cost Deployment, que mapeia todas as perdas da fábrica em dinheiro. Com isso na mão, a gente direciona os esforços de manutenção autônoma exatamente para as máquinas e os problemas que estão causando o maior prejuízo. O foco é total no resultado financeiro. E a gente consegue ver essa evolução em tempo real. Olha só este gráfico, por exemplo. Ele mostra, de um lado, a quantidade de problemas identificados com os cartões e, do outro, a quantidade de problemas resolvidos. Isso é um termômetro claro do engajamento e da capacidade crescente do time de enxergar e eliminar anomalias. Os resultados são muito tangíveis. Veja este caso. Uma redução de 73% no tempo gasto com limpeza. Isso é resultado direto de um bom trabalho lá no passo 2, de eliminar as fontes de sujeira. É tempo valioso que deixou de ser gasto com limpeza repetitiva e passou a ser investido em produzir e melhorar. E aqui a gente vê o objetivo final se tornando realidade. Este gráfico mostra o número de quebras de uma máquina crítica ao longo do tempo. Repare como, depois da implementação dos 3 primeiros passos da manutenção autônoma, as quebras simplesmente vão a zero. O equipamento foi estabilizado. É o estado de problema zero na prática. Então fica muito claro que a manutenção autônoma é bem mais que um programa de manutenção. Ela é um pilar que constrói uma cultura de excelência. Ela aumenta a vida útil dos ativos, melhora a qualidade do que é produzido, reduz drasticamente as paradas e, talvez o mais importante, desenvolve as pessoas. É exatamente isso. No fundo, a gente está falando de transformar a relação que as pessoas têm com o trabalho e com as ferramentas que usam. Essa mudança cultural, essa criação de um sentimento de dono, é o que realmente permite alcançar um desempenho de classe mundial e, principalmente, sustentar isso no longo prazo. E eu deixo aqui uma reflexão final para a gente. A Operação Odisseia Atua está de fato capacitando e empoderando as pessoas para que elas se sintam e ajam como as verdadeiras donas dos seus equipamentos? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para destravar um potencial gigantesco de melhoria. Bom, se esse assunto faz sentido para a sua realidade e se a busca pela excelência operacional é um objetivo, eu convido a todos para acompanharem os conteúdos e treinamentos especializados da Sampaio & Cia. O nosso foco é sempre na aplicação prática e na geração de resultados industriais que se sustentem ao longo do tempo.